estão participando da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Eu sou Nina Santos, sou neta de Milton Santos e estou aqui para agradecer o fato de meu avô ser um dos homenageados dessa edição da feira. A gente fica sempre muito feliz com essas ocasiões, que são não apenas ocasiões de homenagem à obra dele, à figura que ele foi, mas sobretudo momentos de reflexão, de incentivo a que as pessoas continuem se inspirando na obra dele para construir algo novo, né? Então, no momento em que a gente vê ataques muito constantes à ciência no Brasil, à produção do conhecimento acadêmico, eu acho que é essencial a gente olhar para os grandes pensadores brasileiros. Fico feliz que meu avô seja considerado um deles, mas temos também muitos outros pensadores e pensadoras que tentaram contribuir de alguma forma, não apenas para diagnosticar suas épocas, né, para tentar entender o que estava acontecendo quando eles viveram, mas também tentar propor mudanças, transformações na direção de um país mais justo, de um país mais igualitário, de um país mais diverso, mais respeitoso da nossa diversidade, que é algo que nos caracteriza particularmente no Brasil. Então, nesse sentido, eu acredito que essa lembrança a meu avô pode nos ajudar, né, a pensar essas alternativas, porque a obra dele é marcada justamente por isso, não apenas por uma leitura muito fina, né, muito detalhada, muito precisa dos fenômenos sociais, geográficos, políticos da sua época, mas também na busca da construção dessa outra possibilidade, como ele fala no livro, por uma outra globalização, né? Então, espero que sirva aí de inspiração para a construção de novas possibilidades, de novas transformações, e agradeço mais uma vez a homenagem. É isso aí. Esse vídeo era surpresa, por isso que ninguém avisou para ninguém, né? Tivemos aí a fala da neta do Milton. Antes de apresentar aqui os nossos colegas geógrafos, eu queria ler um textinho que eu fiz para essa ocasião. Eu fiz tudo tão de improviso, mas esse textinho aqui eu quero fazer ele lendo. E aí eu quero dedicar já ao Cristiano, né, ao Antônio Carlos Billy e à professora Maria Adélia, falar do Milton. É muito gratificante estar aqui hoje, num evento que é uma das maiores feiras literárias do país, apresentando um pouquinho do que foi o pensamento do Milton Santos. Esse encontro que une pessoas diferentes, de lugares diferentes, e que inclusive falam de espaços diferentes para uma plateia virtual, me lembra muito o seu último livro, Milton, Por uma Outra Globalização. Nele, Milton fala não só da globalização, mas revela a nós a sua natureza perversa e contundente, que ao mesmo tempo que une, segrega e separa. Só que lá no final, nas últimas páginas, no último capítulo, que ele intitula de A História Apenas Começa, Milton faz da geografia poesia. Faz da palavra instrumento para se pensar um mundo possível. Vê a humanidade como um bloco revolucionário. E vai construir nas poucas páginas que lhes restam de vida uma nova consciência de ser mundo, para o que ele chama de a grande mutação contemporânea. Eu gosto de pensar que estamos aqui começando uma história, conversando com pessoas que tiveram suas histórias atravessadas pelo pensamento de Milton Santos, de diferentes maneiras, em diferentes lugares, e que podem hoje aqui fazer desse espaço um acontecer solidário. Talvez esse encontro não fosse possível se não estivéssemos vivendo uma pandemia, um caos na cidade, na busca de alternativas para instaurar outros territórios para o cotidiano e para a vida em sociedade, usando a tecnologia para praticar essa outra globalização. Essa é a força do pensamento do Milton, que mesmo depois de tanto tempo ecoa e reverbera nas vozes de tantos outros pensadores e pensadoras. E hoje nos encontramos aqui para ouvir esse eco da voz do Milton, nessas vozes aqui presentes da Maria Adélia, do Billy, do Cristiano,
Pessoas que, de alguma forma, emprestaram suas vozes para que o pensamento do Milton continue reverberando. É isso. Muito obrigado a todos e todas que estão aí na plateia virtual. E eu quero fazer um agradecimento especial aos meus colegas aqui da Geografia. Vou fazer uma breve apresentação, eu precisaria de muito mais tempo para apresentá-los. Isso aqui é só um resuminho, tá? Hashtag procure saber, procure o saber, certo? Bom, e tem uma coisa engraçada, que é assim, são pessoas de 3 gerações diferentes, né? A Maria Adélia, tipo irmã do Milton, o Billy, filho do Milton, e o Cristiano, neto. Irmã, 3 gerações diferentes. Né? Muito louco isso. Você é o netinho mais novo. Renan é o netinho mais novo. Então, assim, ó, já apresentando, então, Cristiano Nunes, geógrafo, professor da Universidade Estadual do Maranhão, em São Luís, né? E coordenador do Núcleo de Estudos em Território e Cultura, Marielle, certo? Salve, Cris. Aê, decorou legal, hein? Você tá melhorando, hein? Decorar aí. Tô com essa plaquinha, tipo um cara que eu não vou falar o nome, mas tá ligado quem usava essas plaquinhas, né? Era de domingo. Ó, é assim, ó. Tô também aqui com o nosso amigo que tá ali, como Antônio Carlos, mas eu quero chamar carinhosamente de Billy. Beleza? Billy, né? Billy Malaquias, Antônio Carlos Malaquias, que é geógrafo, é educador, ativista social e pesquisador do CEP, que é o Centro de Estudos Periféricos do Instituto das Cidades, certo? É isso? E é isso. A nossa querida Maria Adélia de Souza, né? Professora da USP e de tantas outras universidades, né? Que recebeu em 91 o Prêmio Urbanismo da Academia de Paris, e é reconhecida como uma das mulheres pioneiras na ciência em nosso país. Foi amiga pessoal, parceira de Milton Santos, com quem trabalhou durante muito tempo para construir as bases da geografia humana do Brasil. Então, para todo mundo que está em casa, uma salva de palmas para esses 3 mestres aqui, ó. Aê! Para você, Renan. E aí, eu fiquei com essa árdua missão de conduzir, né? E assim, eu queria dizer que, na verdade, quando eu fui chamado para fazer essa homenagem, eu fiquei muito pensando na poética da obra do Milton. Eu fiquei muito pensando quando o Milton fala de cultura, quando ele fala dos de baixo, quando ele fala da força da periferia. E o hip-hop no Brasil estava ganhando força, né? Infelizmente, Milton pegou ali uma fase que estava começando a ganhar mais força, né? Ele não chegou a ver o hip-hop explodiu, a cultura de periferia explodiu. E talvez seria a realização de um sonho, né? Da força do lugar. Os rappers que falam tanto assim do lugar, do seu lugar. Você ouve os raps, eles falam muito. Eu sou da Zona Sul, eu sou da Zona Leste, eu sou do bairro tal. Aquela coisa da solidariedade, né? Então, assim, gente, mais do que ficar fazendo perguntas para vocês, nós vamos trocar uma ideia aqui, certo? Com todo o respeito e com todo o valor que a obra do Milton merece, mas nós vamos trocar uma ideia com o Milton, com a sua obra, com essas pessoas que estão aqui, falar dessa poética, dessa literatura que era a obra do Milton, tá? Então, eu queria começar esse bate-bola chamando o Cristiano para falar, depois o Billy, a professora, e a gente vai e volta se precisar. É bem livre, tá bom, gente? Então, é isso. Sintam-se à vontade. Se alguém quiser entrar no meio, fazer uma fala, eu vou ficar aqui tendo aula com vocês, certo? Beleza? E você é o chato do relógio, desculpa. Você é o chato do relógio, né? É isso, então. Salve, Cris! Renanzinho! Qual relógio, Cris? O romano ou o digital? Aquela ideia do espaço com uma população desigual de tempo. Aqui, tem essa, né? E nem vai ser o Cronos, vai ser o Kairos, vai ser o nosso tempo, não vai ser o tempo deles. Pessoal aí, não sei se vocês estão sabendo, vai ser uma vigília geográfica, nós vamos 24 horas, tá ligado? Beleza? Todo mundo trouxe lanche, água, beleza. Todo mundo tem mantimento, ninguém vai precisar sair, vambora. Vai lá, Cris. Renanzão, o bagulho é louco, hein, ladrão? Tá ficando massa, hein, meu irmão? Você pensa que eu não sei rimar também?
Aí o Renan tava de brincadeira comigo, falando assim, pô, Cris, essa sua apresentação aí tem 3 linhas, eu não vou conseguir decorar. Cara, como é que você traz tudo isso aí pra gente? É um negócio incrível. Para mim é um prazer imenso aí, agradecer a Priscila Prado, agradecer você pelo convite, esse evento é enorme. Um prazer aí estar com o professor Billy. Professor Billy, eu já vi algumas falas dele aí, talvez ele não lembre de mim, a gente estava já altas horas da noite aí em São Paulo, mas enfim. E a professora Maria Adélia, né, eu tive o prazer de ser aluno da Adélia. A Adélia é uma incendiária, né, botava ali a gente para, enfim, dava esse gás, né, botava fogo mesmo, falou, olha galera, é o seguinte, a gente tem uma coisa aqui para vocês decodificarem um pouquinho melhor a realidade de vocês. Acho que é bem por aí, né? São detalhes, né, que passam na nossa vida antes da geografia. E aí a gente pensa que esses detalhes aí, eles não valem tanto, eles não têm tanto valor. Enquanto a gente entra na universidade, né, a gente brincava, falou, esse negão é chapa quente, hein? Porque, cara, trazia muita ideia pra gente falar de coisas que eram coisas do nosso cotidiano, entendeu? Eu cresci, né, me criei em periferias, então, assim, era aquela coisa de gente junta de vários lugares, e a coisa mais legal, o que sobra pro periférico fazer, pô, é cultura, é arte, é lazer, é se divertir, é trocar ideia, dar risada, e aí, eu lembro, assim, de entrar na graduação e conseguir, né, com esse método, com essa teoria do Milton Santos, pensar assim, olha, isso aí não é detalhe que tem que passar, isso é coisa importante, isso merece ser sistematizado, isso merece, na pior das hipóteses, ser documentado, porque eu lembro muito bem, eu conheci o Renan, ele não era da geografia ainda, porque tem 2 Renan, né, tem o Dr. Renan e tem o MC Inquérito, mas eu conheci o MC Inquérito, que eles falavam, pô, é um rapaz novo aí, um moleque que tá rimando, esse cara vai dar trabalho ainda. E aí eu fiz o meu TCC foi sobre o movimento hip hop lá na região de Campinas. E chegou um momento ali que, enfim, eu fui fazer outras coisas, tal, o trabalho passou. E o Renan chegou um dia para mim e falou assim, seu Cris, é isso. Tudo aquilo que você documentou naquela época, por ser um circuito muito fugaz, e aí o circuito eu já estou pegando aqui, isso é tributário da definição de espaço do próprio Milton Santos, porque imagina a sacada dele. Pô, vocês, galera, é o seguinte, espaço geográfico, conjunto dissociável de sistema de objetos e de ações, que foi uma definição que vem vindo, né, década de 80, configuração territorial, relações sociais, anos 70, fixos e fluxos, mas é uma maneira simples de dizer, olha, vocês estudam o mundo, mas não é um negócio solto, vocês têm que ter diretriz, né, e aí foi uma das entradas também para pensar e para sistematizar aquela coisa que o pessoal fazia, que era o tal movimento hip hop, que eu nunca fui militante dessa cultura, mas eu cresci no meio dos caras e vi chegar desde o Tagarela, aquela coisa toda, Enidinho Naldinho, os primeiros dos Racionais. Então, assim, uma forma de sistematizar, de organizar, né, de criar um discurso que tem uma ligação com o entendimento do mundo como um todo, mas, ao mesmo tempo, sem perder a singularidade dos lugares. E aí, para finalizar essa fala inicial aqui, teve um momento também que foi muito especial, que foi com a professora Maria Adélia. Talvez ela não lembre também, mas eu lembro, me marcou muito, foi uma prova de Ciência e Sistema Mundo, final do primeiro ano, professora. Lá à noite, era sexta-feira a sua aula, sexta-feira, eu lembro. E nós tivemos uma prova. A professora Maria Adélia, uma prova tranquila, explica o mundo a partir da perspectiva da geografia. A prova era 4 horas para fazer. Mas, cara, uma coisa que me chamou muito a atenção foi assim, a maneira como eu pude sentar do lado da mesa da professora, agachadinho ali, como diria na quebrada, meio no migué, mas conversando com ela, trocando ideia, e foi uma das primeiras vezes que eu senti um momento de avaliação como um momento de aprendizado e de diálogo. E foi muito interessante, porque eu estava escrevendo lá, ela chegou uma hora para mim e falou assim, beleza, tá tudo aqui, você está explicando tal, mas cadê a materialidade? Cadê as formas, né? E essa é uma das riquezas da geografia trazida pelo Milton Santos, você colocar forma, materialidade, aquilo que é palpável, do que é intangível, das relações sociais, daquilo que anima as formas, né? Entender essa dialética. E seja qual for a perspectiva, eu estou aqui trazendo a perspectiva de um periférico, né? Agora já professor universitário, aquela coisa toda, tal, mas assim, continua
correndo aí o sangue de periférico, mas não importa aí o viés, não importa de que classe que você é, desde que tenha consciência de classe, que é isso que eu falo com os meus alunos e alunos até hoje aqui no Núcleo Marielle, né? E que o Milton traz bem para a gente. Ó, galera, consciência de classe. Vamos entender aí, né? Quais são as estruturas muitas delas perversas aí, que dinamizam o mundo e dinamizam o nosso país. Pronto, não vou me alongar não, vou passar a bola aí, porque tem muita coisa aí para acontecer e para ser dita. Da hora, hein, Cris? Você lembrou isso aí? Poxa vida, o Cris era um pesquisador, o Cris pesquisava o hip hop, nós não nos conhecíamos, cheguei em casa, minha mãe falou, ligou um tal de Cristiano aí da geografia para você. E eu estava querendo prestar geografia na Unicamp. Eu falei, como é que os caras estão me ligando da geografia? Eu nem prestei a prova ainda, né? Foi muito louco isso. Você pensou que era da Unicamp atrás de você, a minha mãe falou, ligou um cara da Unicamp aí, Renan, da geografia. Eu falei, mãe, mas eu nem prestei a prova. Os caras já estão me chamando, tá ligado? Foi muito doido. Aí depois ele se apresentou, não, eu sou aluno da Unicamp, eu pesquiso hip hop e eu queria te entrevistar e tal. E aí levei o Cristiano em várias bimbocas, como a gente fala, né? Para conhecer lá umas partes do circuito inferior, como diria Milton, né? E é isso. Da hora, Cris. Um prazer ter você aqui, viu, mano? Muitas memórias afetivas, né? De várias solidariedades orgânicas. Billy, querido, a palavra é sua agora. Fica à vontade. Bom, vamos lá, né? Deixa eu me apresentar aqui primeiro. Eu sou de batismo Antônio Carlos Malaquias, né? Na rua, aí, popularmente, Billy Malaquias. Eu sou um homem negro, sou calvo, uso cabelo sem pentear, uso barba, estou também uso óculos também, né? É um óculos de aro branco. Eu estou vestido com uma camisa estampada nas cores azul, preta, vermelha, branca, portanto bem colorida. É um tecido ganense. É um tecido africano. Eu falo, neste momento, da sala da minha casa. Ela tem... Aquilo que as pessoas estão enxergando é uma parede branca, e no quadro tem e na parede também tem alguns quadros que foram pintados pela minha mãe. O que aparece aí com maior destaque é um cavalo branco. Bom, eu sou... Antes também de fazer uma outra apresentação aqui, eu quero parabenizar quero agradecer. Primeiro de tudo, vamos começar agradecendo. Quero agradecer o convite da Priscila Prado, de toda a equipe que está por detrás da feira. Quero agradecer, primeiro, por elas organizarem essa feira, essa 20ª edição. Esse é um trabalho fantástico, é um trabalho de cultura, esse é um trabalho político, na mesma perspectiva que o professor trouxe. A cultura é também uma dimensão, uma expressão da política. Então, agradecer muito por isso. Agradecer porque essa feira me proporcionou a oportunidade de vir aqui refletir um pouco, né, as minhas impressões sobre o trabalho do Milton. Me possibilitou reencontrar a professora Maria Adélia, pessoa por quem eu tenho profunda admiração, foi também minha professora, foi alguém que pegou na minha mão nas leituras iniciais sobre o Milton. Tem uma história aí de um curso que ela deu, que era o curso de planejamento, um dos mais concorridos lá na Universidade de São Paulo, e a gente fazia lá a leitura do Milton, de vários autores, inclusive do Milton. E o meu trabalho, o Cristiano, foi também facinho, assim, era planejar a cidade de São Paulo, pensando forma, função, processo, estrutura, a partir do livro Espaço e Método, sabe? Essas coisas bem suaves. Tranquilão, que aluno de segundo ano, de quarto semestre, dá conta, sabe? E depois eu tive a felicidade de ter a professora na minha orientação, enfim, em vários momentos da minha vida. Então, eu sou muito grato, faço questão de dizer isso. Então, quero agradecer por isso também. Quero agradecer essa oportunidade de dividir esse espaço com dois geógrafos brilhantes aí, o Cristiano, que tem trabalhos legais, entendeu? Escritos. De fato, Cris, eu não me lembro dessa noite, dessa madrugada na cidade de São Paulo, mas... Foi muito rápido,
como diria os poetas, os sambistas, coisas que a gente também tateia um pouco, né? São muitas as madrugadas, né? Não dá para lembrar de todas. Mesmo assim, eu espero que tenha sido, pelo que você disse, foi uma satisfação, e foi uma satisfação para mim também. E o Cris, eu quero, e o Renan, na verdade, agora, eu quero agradecer por essa oportunidade, mas, sobretudo, por uma coisa que eu venho de um certo tempo matutando, entendeu? E isso tem a ver muito com as coisas que o Renan trouxe na apresentação dele. A primeira coisa que eu quero falar da apresentação do Renan é que, na minha opinião, foi magnífica, entendeu? Magnífica. E magnífica em que sentido? O Milton também é uma leitura pessoal, é um autor, é um intelectual de pensamento sofisticado, entendeu? E o Renan pegou toda essa sofisticação, manteve, deu uma sofisticação própria, mas sobretudo popular, misturando o conjunto dos conceitos acadêmicos e científicos com a poesia. Ou seja, ele deu uma liga ao fazer a abordagem do Milton Santos. Assim. Foi uma verdadeira aula de geografia, foi uma verdadeira aula sobre relações sociais, foi uma verdadeira aula sobre cidade que o Renan nos ofereceu aí nesses poucos minutos de apresentação. E quando inicialmente ele havia dito, né, que eu fiz essa música para o Milton, eu não sei se o Milton estava ou não nas minhas inspirações, quando eu fiz essas outras, e sem sombra de dúvida, o que você fez foi exatamente traduzir em forma poética o pensamento do Milton. E aí vem algo que é o que eu venho matutando já há um certo tempo, e não por uma percepção minha, mas por uma percepção da rua, por uma percepção que é dada, sobretudo, eu sou geógrafo de formação, mas sou, sobretudo, um ativista social, alguém que circula pela cidade e que circula pelas regiões periféricas da cidade de São Paulo. Por muito tempo fui professor em cursinho popular, e isso te aproxima de várias pessoas que chegam num universo de busca pela universidade e de busca, sobretudo, de um mundo, entendeu? Numa condição transformadora do mundo. Esse mundo que não consegue sempre absorver as pessoas sem formatá-las naquilo que muitas vezes as pessoas têm de melhor, que é essa sensibilidade em relação ao mundo, que é o pertencimento do lugar, que pode abrir a possibilidade de ler o mundo. E é isso que eu acho que o Milton Santos nos oferece enquanto teoria, entendeu? Ele, que é traduzido já no final da vida e da produção de obra como um cidadão do mundo, mais do que qualquer outro geógrafo foi, em qualquer momento da história no Brasil, o Milton é um geógrafo das quebradas. O Milton é um geógrafo, vou repetir, o Milton é o geógrafo das quebradas. O Renan sofisticou, que pegou um pensamento sofisticado, deu uma cara popular, sem perder sofisticação. Mas a quebrada lê um Milton, entendeu? A partir de uma realidade local, popular, entendeu? E traduz o pensamento do Milton em ação. E por isso ele dá nome, entendeu? Há um monte de sarais que acontecem na cidade, há um monte de biblioteca inserida nos botecos periféricos, e é leitura de vários coletivos. O Milton é uma leitura corriqueira. E você, Renan, entendeu? Desenclausurou o Milton nessa sua apresentação de hoje. Eu acho que o grande intelectual é aquele que consegue ser desenclausurado. E o Milton é esse cara desenclausurado, que os populares sobre os quais ele escreveu, sobre os quais ele versou poeticamente, sobre os quais ele, vou usar uma expressão que você usou numa das coisas que você escreveu, Renan,
que ele geografou, né? As coisas que o Milton geografou são esses populares. É a força desses fracos e do seu tempo lento, transformando as realidades. E é lamentável que, muitas vezes, enxergar o mundo como uma possibilidade, portanto, ser dotado de um otimismo revolucionário, seja entendido por poucos, né? Como otimismo exagerado. Entendeu? O otimismo do Milton era a capacidade transformadora, entendeu? Que ele, como poucos, conseguia enxergar. No período popular da história, é essa a possibilidade de transformação. Parece que nós estamos perdendo o jogo, mas cada vez mais a consciência popular vai se constituindo em algo transformador, problematizando tudo aquilo que já estava estabelecido por todo esse tempo. Então, a sua apresentação, também para não me estender muito, ela possibilitou retomar esse contato com o Milton a partir de uma leitura sofisticada que é a sua, de uma obra sofisticada, mas que ao mesmo tempo consegue ser popular. E o Milton dizia uma coisa que ele disse algumas vezes, disse para várias pessoas, e em uma conversa que a gente teve. Ele disse para mim uma vez assim, que o verdadeiro intelectual era aquele que a gente conhece não pela erudição das palavras, mas, entendeu? Pela quantidade de calos que esse intelectual tem na bunda. Porque para ser intelectual, há o exercício da leitura, há o esforço da leitura. Nem toda leitura é acadêmica, mas entender o mundo passa, entendeu? Pelo desejo, pela disposição e pelo esforço de querer entender. E isso dá calo na bunda. É isso. Trabalho gastrointestinal. Você é louco, Billy, você vai fazer eu chorar aqui. Sabe que eu fiquei pensando, professora também, Cristiano, eu não tinha me atentado essa música em casa, e o meu microfone, quebrou o tripé. E eu não tinha um tripé para colocar o microfone. Então, eu fiquei pensando, onde eu vou pôr um microfone que fique numa altura legal para eu cantar? Aí eu fui no guarda-roupa, tem uns nichos, tirei a roupa, só que o microfone caía toda hora. E aí, eu peguei um copo americano, coloquei o microfone, ele coube certinho, ele ficou em pé, e a cabeça do microfone ficou para fora. E eu consegui gravar. E agora, pensando aqui, né? O Milton ficaria muito orgulhoso de mim, né? Porque eu consegui usar a tecnologia e consegui pegar o copo americano. Eu fiz com o que eu tinha, eu dei um jeito, né? E confesso que fico lisonjeado com as suas palavras e me vem com uma tranquilidade, porque é muito difícil você traduzir, entre aspas, uma obra dessa, né? É muita ousadia da minha parte, que, né? Eu fiquei pensando, quem sou eu? O que eu vou fazer, né? E até no último momento, assim, e é legal você falar isso, porque nos encoraja, né? Nos encoraja a continuar fazendo isso. Então, eu tendo a bênção de vocês, eu vou continuar fazendo isso. Obrigado à Feira do Livro, né? Pelo convite, que foi a mola propulsora para isso, mas a gente pode continuar fazendo isso, né? E aí, professora, eu fico pensando aqui, eles falaram que tiveram aula com a senhora, eu não tive aula com a senhora, estou triste, não tive aula com a senhora, né? Não tive aula com o Milton, mas assim, eu fui orientado pela professora Adriana Maria Bernardes, que foi orientanda do Milton e da senhora. Depois eu fui orientado pelo Márcio Cataia, que foi orientando da senhora. Então eu tô ali, eu tô ligado à senhora, assim. Tô ali, viu? Eu tava ali, eu tava no fundão da sala, eu tava em algum lugar ali, assistindo da janela essas aulas. Eu tava, professor, eu tava, né? Então, assim, quero agradecer a senhora, passar a palavra para você. Eu tô aqui só assistindo. Fica à vontade, querido. Muito obrigada a todas e a todos, boa noite. Eu quero, então, primeiro também me apresentar. Eu sou uma mulher branca, tenho 80 anos, tenho cabelos brancos, bem amarrados, como sempre usei.
uso óculos de aro preto, que é para exibir sempre um pretenso mau humor e intolerância, que dizem que eu tenho e sou, mas não é nada disso. Eu sou da geração Guevara. Hay que tener la tendereza, não é? E estou vestida com uma blusa preto em homenagem à tristeza de todos aqueles que se foram e daqueles que ficaram sofrendo, como a maioria do povo brasileiro, mas também vermelha, que é a cor da esperança do Brasil de hoje. Estou muito feliz de voltar pela segunda vez do livro, de leitura. Eu já participei um dia com o Zuenir Ventura, uma honra para mim, e também para falar de Milton, de uma forma mais solene, porque foi numa conferência. Hoje eu estou aqui mais à vontade e muito emocionada. Esse bendito desse meu neto, chamado Renan Hipólito, me desmoronou. Que beleza! Viva os artistas! O que seria do mundo se não fosse vocês? A porta da academia toda enrolada, tentando entender. Milton, você chega aí 2 minutos, praticando, pela que você contou agora, uma coisa que Milton também, nessa história que você apontou, né? Que por ser jornalista e um homem muito inteligente, um filósofo, ele bordava com as palavras, né? O seu copo americano e o microfone que você pôs dentro vai dar muita ideia para aquele processo que ele chamava de flexibilidade tropical, né? Fazer as coisas novas. Eu não vou dizer o quê, para não dizer que eu vou cometer crime em Ribeirão Preto, né? Mas a flexibilidade tropical é uma forma de democratizar o uso dos objetos todos, especialmente os objetos de uso e consumo coletivo, né? É um nome chique da pirataria. Então, essa tua ideia, muita gente vai fazer porta-microfone agora, ajustando a Copa Americana. Está aí uma função nobre, não é? Para o adjetivo do copo. Mas fiquei muito emocionada, me segurei, muita saudade do Milton, é sempre muito emocionante. Ver a Nina falando, a Nina que eu vi bebê, nunca mais vi no colo de Milton. Eu vou voltar a essa palavra que eu vou dizer agora, que é DNA, no final. Eu quero falar uma coisa sobre DNA. Como a Nina guarda o DNA do avô dela. O sorriso da Nina hoje me fez chorar. É o sorriso do Milton, aquele sorrisinho assim, meio matreiro, assim, meio que do lado. Nina, pelo amor de Deus, o DNA é um negócio muito sério e muito forte, né, na vida das pessoas. Uma outra coisa que nós estamos aqui numa boa conversa, uma coisa que Milton sempre dizia, e eu estou estudando isso agora, e vou querer muito falar com Cristiano, que eu não consigo me lembrar de todos os meus alunos. Os que foram mais pertos, eu me lembro, né? Me lembro de Billy, como a minha manhã de hoje, né? De Adriana, de Cataia. E eu não sei de que turma o Cristiano foi, porque eu fiquei na Unicamp muito pouco tempo e sempre muito malalese, como dizem os franceses, muito pouca vontade. Então, as coisas que me deixaram pouco à vontade, eu deixo para lá, não estou mais em tempo de sofrimento, não é? Sofri muito na Unicamp. Mas é uma alegria ver você e considere-se meu neto. Não tem como o Renan, né? Neto do Milton também, né? Porque é tudo a mesma matriz, é a mesma raiz. Nós temos uma família enorme já no Brasil, o que me deixa cada dia mais feliz, e eu continuo daquele jeitão, puxando a orelha dos filhos e dos netos quando for preciso, na lição de casa, né? Não nas suas vidas particulares, mas lição de casa eu puxo a orelha assim quando não faz a lição direito, né? Mas é uma delícia. O Milton sempre dizia uma coisa que eu estou a duras penas, viu, Renan, sobre as quais eu estou trabalhando,
e que você hoje me deu o argumento cabal. Você até mostrou um pedacinho de uma fala dele, que para mim é a fala mais dura e mais importante que ele fez, e eu perdi esse vídeo, pedi até para o Billy, e quem puder me mandar, é o vídeo do dia em que ele recebeu o título de professor emérito da USP. Eu acho que ele fez ali uma das falas mais bonitas, mais duras, mais coerentes com aquilo que eu conheço de Milton e pude conhecer na larga convivência que tive com ele. Antes dele vir para a USP, foram mais de 30 anos de amizade, e na USP, persistentemente, em São Paulo, né, de 73 até o 2001. Milton dizia, você pode ouvir de novo, se não tiver, está cortado, mas está lá, que o movimento hip-hop, o Cristiano se estudou, deve ter ouvido isso, o movimento hip-hop, muito especialmente os rappers, são os revolucionários do futuro, com a mais potente arma que o futuro vai precisar, que é o dom da poesia, da palavra, da política, vale dizer, da comunicação com os de baixo. Não adianta ser doutor, professor emérito, ter trilhões de honrarias acadêmicas. Ele mesmo dizia, isso não serve para nada. O que serve é fazer isso que você fez hoje. Traduzir conceitos com propriedade. Não é fácil explicar espaços luminosos e espaços opacos. Você, no canto, saiu de letra. Precisa dar 3 aulas para os meninos entenderem, não é? Mas daí tem que passar por outros caminhos, por outras quebradas, que a academia existe para que haja uma consolidação, uma reformatação no processo de intelectualização, que é o que nós temos que fazer na universidade. Agora, na rua e na quebrada, é saber comunicar. Isso que você faz, também para mim, que estou estudando algo que prometi ao Milton fazer no dia que me despedi dele, antes dele morrer, que eu continuaria me dedicando sobre o estudo do lugar, este espaço do acontecer solidário, que não é localidade, não é o nome da cidade, não é do bairro. O Milton foi tão genial que todas as coisas importantes dele, embora ele insista que a geografia diz respeito às paisagens, é a nossa porta de entrada, mas que não se deve confundir a paisagem com o espaço. A paisagem é a cara, é o resultado daquilo que a sociedade faz dela. Então, uma sociedade pobre é aquela que tem as grandes cidades com enormes periferias pobres. Não adianta exibir o Jardim Europa, não adianta exibir o Cambuí aqui em Campinas. Campinas é o Ouro Verde, Campinas é a Vila União, e São Paulo são as quebradas de toda a imensa periferia da Brasilândia e lá das plagas de Mano Brown, lá no Jardim Ângela, aquelas quebradas. Então, ele chama atenção, a obra dele é uma obra que prega a liberdade, portanto, é uma obra libertária. É essa a utopia que os geógrafos têm o privilégio de poder cultivar e ensinar sobre elas. Ele assume o mundo como uma totalidade em movimento e ele apelida o mundo de espaço geográfico. A gente não vê o espaço geográfico. Eu aprendi com Milton que a gente não pode só falar de espaço. Espaço é de todo mundo e de todas as ciências, até do Henri Lefebvre, até do David Harvey, até do Boaventura de Souza Santos. Miltoniano não pode falar em espaço. Milton não teve tempo de pensar na grandeza do conceito que ele teve. Mas estava já lá no Max Sorre. O espaço
da vida humana. Se chama espaço geográfico, para não criar problema. E ele teve a audácia de definir, dizer o que é a compreensão das materialidades pelas ações humanas que as criam. E aí hoje, Renan, você falou coisas seríssimas. A constituição do mundo, quem faz o mundo girar é a maioria. A maioria é o grande sujeito do mundo. A maioria quem é? São os pobres do mundo. Você imagina o tanto que você deve, Mano Brown, Emicida, eu acompanho toda essa gente muito de perto. Vou precisar um dia entrevistar todos vocês, os que estudaram e o que fazem do hip hop, porque eu acho que aí está o grande argumento daquilo que Milton dizia, que o lugar é o espaço da resistência, esse espaço de aconteceres. Ele não é material físico, ele usa a materialidade, estrutura, forma, função e processo, né? Eu estou aqui numa materialidade, usurpei o quarto do meu filho, que fica bem pertinho aqui em cima de onde sai a internet, para não ter problema de quê. E peguei um pedacinho de parede branca, porque vocês imaginem o quarto do meu filho, como é que é, ele não mora aqui, então a gente aproveita e bota tudo da casa aqui. Quando ele vem, a gente faz uma limpeza para ele poder se sentir bem. Eu achei esse pedacinho branco aqui para me colocar. Isso aqui agora, nós estamos constituindo um lugar virtual para falar de um espaço que me interessa e que eu acho que é o espaço do rapper. Esse espaço do acontecer solidário, que é o espaço da revolução, que é o espaço da liberdade, e que a política e os políticos e os pobres precisam lidar com ele. Aos pobres, eles assumirem que ele constitui os lugares que movem o mundo, seja nos espaços isolados, opacos da pobreza, sem nada onde eles vivem, sem vacina, sem escola, sem centro de saúde, sem médico, mas tem uma coisa, que é o cimento do espaço, seja ela da maneira como ela quiser se expressar, que é a emoção. O lugar é o espaço da constituição da emoção, da constituição da ordem, do comando. O comando do afeto, do abraço, do beijo, mas também o comando da arminha. A lida com o lugar, na política, vai fazer aquilo que você faz, Renan, que é utilizar a constituição dos lugares para esclarecer àqueles que vivem nos espaços opacos a sua importância, o seu ser como sujeito da história, como construtor de solidariedades, as mais básicas que estão na vida de todos, que é aquelas da existência. Eles se solidarizam para existir. As mães, os pais que vão trabalhar, que vão se embora depois, pensam que vão voltar e não conseguem, lá do Nordeste. Então, essa dimensão do lugar é, como diz nos ensina o Milton, o berço da política no mundo de hoje. Nós não estamos mais vivendo no ano 70, 80 ou 90, nós estamos vivendo no século XXI, com a possibilidade de, através dos lugares, mesmo com mentiras, constituir lugares e ganhar a eleição. Essa é a importância desse conceito. O que é fake news? É você, através da constituição dos lugares, ou seja, conversar com as pessoas, tocá-las emocionalmente, de algum modo, de algum jeito, com carismas, e você conquistar a moeda que você procura, com a qual você compra o outro sujeito, e aí a emoção que é praticada é a do ódio, a da mentira, a da raiva. Todos nós sabemos que amor e ódio são moedas da mesma face. Nós precisaríamos, na ciência política, os geógrafos miltonianos, conversar com cientistas políticos para ver se eles acordam, e os partidos políticos e seus assessores, e os candidatos, para ver se eles acordam, e vá fazer o discurso do lugar. O lugar é uma gota,
microcosmos do mundo, né? Por isso é que Milton fala nessa relação mundo-lugar. E por que que é? Porque hoje o mundo também anda na periferia, as pessoas sabem em tempo real o que está acontecendo. Se ela não consegue ter um celular, a vizinha tem, o irmão que trabalha. Essa volúpia do mundo do presente, o tal globalizado, perverso, essa informação também chega a ele. E a perversidade é o lado oposto do afeto e do amor. Ela chega porque o campo minado dela já está pronto. É por isso que hoje nós temos um país governado pelo ódio, pela raiva, pela mentira, que são facetas da emoção, não há como negar. Então, nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos constituir lugares da verdade, lugares do afeto. Porque eu tenho certeza que o afeto domina o ódio, porque o ódio culmina com a morte, com a eliminação. O amor e o afeto, por definição, é o gestor, contém o DNA da vida. É assim que eu leio a obra do nosso homenageado, meu queridíssimo mestre e amigo Milton, mestre de todos nós, não é? Eu queria falar uma coisa, que depois eu não vou falar mais, que já falei muito, e vou deixar para os meninos mais jovens. Eu não falei das particularidades da vida do Milton. Eu queria discorrer um pouquinho como que o Milton, eu convivi, sentia e conversava com ele, como era o problema. Eu ia te pedir, professora, Eu ia te pedir, porque a gente sabe, dele, né? Tem coisa aí que só a senhora pode dizer. Então, aqui, ó, a Van Premiere, entendeu? Pessoal exclusivo, Maria Adélia. Eu falo muito, Renan, você me corta, porque eu estou acostumada a dar aulas, no mínimo 4 horas cada vez. Esses meninos que foram meus pacientes, eles sabem muito bem do sacrifício que foi. Mas ninguém sai da minha aula, eu não sei se tem medo de mim, se é por respeito, porque, de fato, as minhas aulas são boas. Mas eu procuro ser uma boa professora, e acho que nasci para isso. E como disse minha filha, e vive me dizendo todo dia, mãe, quando a gente faz aquilo que a gente ama, e que a gente sabe que nasceu para isso, sai de baixo, né? Eu nasci para ser professora. Mas eu vou dizer, então, o Milton, quando eu fiz aquele evento bonito para ele, em homenagem aos 70 anos dele, para dizer, olha, você vai fazer 70 anos, mas você não vai embora, né? Ele mesmo dizia, eu não quero receber homenagem, eu não quero glória, eu não quero nada. Adélia, eu trabalho para a eternidade. Olha aí, Milton, tá aí. Muito bom. Fomos atingidos, saber né? Disso. Fomos atingidos. Muito bom saber disso, sabe? E eu, quando fui escrever o prefácio do livro, O Mundo do Cidadão, o Cidadão do Mundo, eu queria fazer uma surpresa. Eu consegui parte, mas Milton não era bobo nem nada, enxergava pelos 4 ventos, mas eu consegui, eu corria que nem louco, os meninos lembram do Laboplan, não sabia de nada, no fundo ele sabia de tudo. Mas eu cheguei e falei, Milton, eu vou te dizer uma coisa, eu corri atrás de todo mundo, estou fazendo um livro de homenagem, vou prefaciar. Agora, eu sei que você é um chato, rigoroso, que de vez em quando a gente discute feio, porque eu entendi, quando eu comecei a entender o Milton, eu pensava que entendia, mas não entendia nada. O bicho era dialético até no recado. Então, você tinha que desvendar. Eu falei, eu não quero fazer um prefácio que não seja do seu gosto. O que eu devo fazer? Sabe o que ele me disse? O quê? Eu vou te dizer o que minha mãe me disse, sempre, a vida inteira. Eu vou te criar como branco. Você vai aprender a ser branco. Você não vai ter complexo. Você vai aprender a mandar, só a mandar. Jamais obedecer. A não ser que você julgue que a obediência, naquele caso, seja um aprendizado. E a não ser que a obediência seja carregada de respeito. Portanto, Adélia, eu não me considero negro. Eu penso como branco, sou branco. Não tenho problema nenhum. O que eu quero é trabalhar pelo meu país
para que tudo aquilo que acontece, que aconteceram com os meus, acabe, não se repita, mas eu não faço essa luta setorialmente, porque eu não sou preto, eu sou branco. E enquanto eu não eliminar as injustiças do Brasil, na qual o povo negro é um sujeito primordial, não adianta eu ficar falando de racismo e nem reclamando da minha condição preta. Nunca vi o Milton sentir-se preto, embora ninguém mais do que ele sentisse preto a todo instante da vida, porque ele era cotidianamente discriminado na universidade, no departamento de geografia, em todo lugar. As pessoas nem se dão conta, Billy, e se eu estiver errada, você me diz, o quanto o negro é discriminado cotidianamente. Não há situações especiais, não há. O que é discriminar um professor? Primeiro, como ele, né? É não ter interesse em assistir suas aulas, é não ir participar dos colóquios que nós inauguramos, e quantos foram. Eu me lembro que fiz um colóquio quando ele lançou esse livro maravilhoso, que para mim é o melhor. Essa edição é a nova da EDUSP, que eu tive o privilégio de fazer a orelha, a convite da Maria Helene. Quando ele lançou esse livro, na primeira, acho que foi pela Nobel, eu falei, Milton, a gente sempre fazia isso, quando chegava de viagem, ou quando comprava um livro, ou quando editava um livro, fazíamos um colóquio numa das salas do departamento. Sempre fizemos. Eu acho que uma ou duas vezes apareceu um ou dois colegas para variar sempre a malinez, que estava em todas, e o escarlato. Não ia ninguém. Nesse dia do Espaço do Cidadão, não foi ninguém. Por quê? Agora, se fosse alguém branco lançar um livro, fosse qual fosse, lotava. Não foi fácil. E as situações, ele sempre dizia, o reitor me convidou para viajar com ele para a Colômbia. Eu nunca fui e não serei o negro da vez. Não ia. Ele nem lê o que eu faço. Como é que quer me levar para a Colômbia fazer o quê? Não ia. Certa vez, eu quero que vocês entendam, porque os negros não entenderam como é que o Milton trabalhava a negritude dele. Nós estávamos jantando num restaurante em São Paulo, comemorando, acho que o meu aniversário. Naquele tempo eu ainda não tinha meus filhos. Um restaurante de branco, ele era um único preto. Na mesa ao lado, assim, um pouco longe, estava o Delfim Neto, nunca vou me esquecer, e um pouco mais longe estava o Faustão. Eu falei, Milton, a única celebridade aqui é você, e eu estou aqui de arrastapé. Mas eu que tinha sugerido um bom restaurante italiano nos Jardins, não vou dizer o nome, estávamos lá pedindo as coisas, e ele era rigoroso no restaurante, ele queria tudo, ele era branco. E ai de quem ele fazia como branco, que reclama, né? Estou acentuando isso para mostrar o quão livre o Milton Santos era. Ele não se deixava, mas nem de longe, definhar pela sua condição negra. O garçom, ele trouxe um bife que não é do jeito baiano que ele queria, porque o povo do Nordeste não come carne muito sangrando, né? Eu me lembro de Manuel Correia, me lembro dele. E estava um pouco sangrando, e ele insistiu bastante quando pediu, olha, o meu bem passado. E o rapaz trouxe mal passado. Aí ele falou, por favor, você pode mandar passar mais um pouquinho? Educadamente. O garçom se irritou. Do nada o garçom se irritou. E ele estava trazendo aquela hora os sucos que nós tínhamos pedido. Nós éramos fanáticos por suco de laranja. E aquele dia não bebemos vinho, nem sei por quê, porque a gente sempre tomava um vinhozinho. O garçom despejou o copo de suco na cabeça do Milton. Isso não é história. Eu vi. Eu fiquei
fiquei atônita e me levantei, fui atrás do dono do restaurante, que sempre estava por lá. Milton me segurou pelo braço, segurou o garçom, falou: qual é o seu problema, meu amigo? Eu vi que você fez isso voluntariamente. Esse não é seu papel, nem sua função. Você não é pago para jogar suco na cabeça dos clientes, ao que eu saiba. Você vai lá chamar seu chefe, porque eu quero falar com ele. Não é a minha colega que está aqui, minha amiga, que vai. Você vai. O cara se tremia todo. Foi. E quando o rapaz, o dono do restaurante chegou, ele fez um discurso para o dono do restaurante. Ele falou: ele não tem culpa de nada. Você é que deve ser racista. Você é que não ensina a possibilidade que o mundo tem de um negro vir aqui comer, porque podemos. Sabe que muito de nós podemos? Há os que poderão vir um dia na mar. Fez um discurso político para o cara. Eu falei: Milton, vai embora. Ele falou: embora o quê? Uma comida boa dessa, vamos comer. E se instalou. Foi aquele mal-estar. As pessoas ficaram atônitas. Porque os brancos, quando fazem seu escarcéu, não incomodam ninguém. Ficaram atônitas. Eu acho que mal conseguiram comer. Nós dois terminamos, aí tomamos. O dono do restaurante ofereceu até um licor maravilhoso para a gente, acho que era até francês. Professor, eu acho Milton, que a gente... sereno, deu um esporro no dono como branco, e continuou comendo, pagamos a conta e fomos embora, feliz da vida. Eu, que não estou acostumada com essas coisas, porque sou branca, filha de brancos, italianos brancos, que vieram da Europa em situação muito complicada e que nos ensinaram coisas não muito certas, e palavreados não muito certos a respeito dos negros, eu confesso a vocês, eu disse: Milton, eu fico incomodada. Ele falou: não fica nada. Tem que ficar incomodada, não, tem que dizer o que você pensa. O que você pensa, você fala. Eu não deixei você falar, porque o problema era comigo. Mas se algum dia alguém te discriminar por ser mulher e chefona como você é, você aprendi muito. Professora, né? Na verdade, nós ficaríamos aqui horas falando sobre histórias do Milton. Muitas histórias, eu acho que a senhora tem muitas memórias, né? Mas, infelizmente, nosso tempo vai ser... o tempo voa. O tempo... Eu ia contar umas outras duas cabeludas, então nós vamos mas ter fica para uma outra oportunidade. Vamos eu ter quero que fazer... ler para você e para o Milton Vamos ter que fazer um encontro para contar, né, os pormenores. Infelizmente, nós não podemos fazer, né, a nossa vigília geográfica aqui, como eu tinha proposto. Depois a gente tenta fazer uma virada geográfica, assim. Eu, como disse, ia ser o cara chato do relógio. Infelizmente, eu vou ter que ser o cara do relógio, né? E vou ter que, assim, agradecer. Eu quero agradecer vocês pela presença, pela fala, pelo afeto. Quero agradecer a feira por ter feito esse convite, por ter tido essa ideia. Quero agradecer ao Milton, que tem uma família gigante aí pelo Brasil. Nós estamos ainda nos conhecendo, né? São tantos irmãos, filhos e netos falando do ponto de vista da sua obra, né? Dos seus livros, e a gente nem sequer se conhece. Olha só, professora, eu, seu neto, né, do ponto de vista da teoria, e nem sequer havíamos tido essa oportunidade. Eu espero que essa seja a primeira de muitas, né? Então, eu quero agradecer a plateia virtual. Muito obrigado a todos vocês, algumas carinhas conhecidas ali, um beijo grande. Eu quero agradecer ao Cris, agradecer ao Billy, e dizer que essa conversa, ela continua entre nós, ela continua entre vocês e os alunos de vocês, ela continua aqui na feira, né? Velhas e novas utopias, como a utopia de Milton, como a utopia de tantos outros grandes artistas e intelectuais brasileiros que sonharam com um mundo melhor, né? Então, é isso. Nós vamos sair daqui hoje com essa imagem, né, do Milton,
que era razão, mas que também era emoção, com a experiência que o Cristiano trouxe, que o Billy trouxe, que a professora trouxe, e só tenho a agradecer. Gratidão. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, obrigado, obrigado. Gratidão. Obrigado à Feira Internacional do Livro também e a todos. Um beijo.